Estamos aqui novamente, para realizar mais uma videoaula, e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre outro conceito utilizado na área da ciência, que envolve a ideia de grandezas e medidas. Grandezas e medidas é um conteúdo extremamente importante que vai contribuir não só no estudo da física, mas da química, da biologia, da ciência de forma geral, porque em todo momento, quando a gente lida com as questões da natureza, a gente lida com objetos, com materiais, com grandezas, e aí a gente tem que transformar isso em uma unidade de medida, né? Então sempre a gente está trabalhando com essa ideia de unidade de medida e relacionando grandezas. Então é importante a gente entender todo o processo. Bom, o que é uma grandeza? Uma grandeza é aquilo que a gente consegue medir ou comparar. Por exemplo, quando eu quero medir o comprimento de uma sala de aula, de uma parede, uma área de uma sala de aula, ou o volume de uma caixa d'água, eu estou lidando com grandeza, aquilo que é possível medir, que é possível comparar com a unidade padrão. Isso é grandeza. Como, por exemplo, quando eu meço a corrente elétrica, quando eu meço, por exemplo, a temperatura de um corpo, a massa de um objeto, quando eu meço, por exemplo, o tempo de uma aula, isso eu estou lidando com uma grandeza onde vai envolver uma medida, certo? O que não é grandeza? É aquilo que não tem como ser comparado nem medido, como por exemplo a ideia de sentimento. Eu não consigo medir o sentimento que uma pessoa tem pela outra, o amor, a paixão ou outros tipos de sentimento. É um exemplo de não ser uma grandeza, certo? Então aí quando a gente fala de medidas, a gente vai falar sempre do Sistema Internacional de Unidades, o SI. O que é isso? Antigamente, quando não existia um Sistema Internacional de Unidade, as pessoas mediam e não tinha uma padronização dessas medidas, ou seja, as pessoas mediam os objetos, utilizavam, por exemplo, muita parte do corpo, a mão, os pés, o braço, o polegar. E assim, não era padronizado, porque cada pessoa tem as suas medidas, cada pessoa, cada região, cada país utilizava uma relação de medida que era diferente, então não tinha como padronizar. Gerou prejuízo, gerou desconforto, problemas, e aí foi criado, no século XVIII, o Sistema Internacional de Unidades. Bom, esse sistema eles padroniza, você tem a grandeza, tem as unidades da grandeza e tem o símbolo de representação. Então são medidas padronizadas. Um metro aqui no Brasil, a unidade de comprimento metro aqui no Brasil é a mesma unidade utilizada na França, nos Estados Unidos, outros países. Então não tem como ter essa diferença mais, certo? Então vamos lá, quais são as grandezas utilizadas no Sistema Internacional de Unidades? São essas 7 aqui, tá? Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância, intensidade luminosa. Quais são as unidades? A unidade de comprimento é o metro, a unidade de massa é o quilograma, a unidade de tempo é o segundo, a unidade de corrente elétrica é o amperes, a unidade de temperatura é Kelvin, a unidade de quantidade de substância é o mol e a unidade de luminosidade, intensidade luminosa é candela, certo? Quais são os símbolos? Metro a gente representa pela letra M minúsculo, quilograma kg, segundo S minúsculo, amperes, medida de corrente elétrica, é o A maiúsculo, Kelvin é o K, medida de temperatura, medida da quantidade de substância, o mol, escreve mesmo mol, com letra minúscula, e candela CD, beleza? Essas são as unidades, as grandezas do Sistema Internacional de Unidades. O que a gente trabalha mais aqui a nível de primeiro ano na área de mecânica? Nós vamos trabalhar com unidade de metro, quilograma e segundo, MKS que a gente fala, beleza? Então nós vamos trabalhar com múltiplos e submúltiplos dessas 3 unidades, dessas 3 grandezas, comprimento, massa e tempo, beleza? Vamos lá então. Bom, então nós temos aqui, nós vamos trabalhar as 3 unidades, a unidade de comprimento, a unidade de massa e a unidade de tempo, certo? Então a primeira unidade é a unidade de comprimento. Bom, na unidade de comprimento nós temos a unidade padrão, o SI, do Sistema Internacional, que é o metro. Nós temos um metro,
que é a unidade padrão. Nós temos unidades menores, submúltiplos, unidades menores que metros, beleza? E temos unidades maiores que metro, meia meia. Então nós temos 3 unidades menores, aqui representado, e temos 3 unidades maiores, correto? Então quais são as unidades menores? Decímetro, centímetro e milímetro. A mais conhecida, que é mais utilizada no nosso dia a dia, é o centímetro e o milímetro. Unidades maiores que metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. O mais conhecido como unidade maior que metro é o quilômetro, correto? Bom, como que a gente trabalha a transformação dessas unidades? Sempre na forma decimal, porque sempre aumentando, dividindo ou multiplicando por 10. Então vamos lá. Um decâmetro tem 10 metros, um hectômetro tem 100 metros e 1 quilômetro tem 1000 metros. Um decímetro é a 10ª parte de 1 metro, ou seja, 0,1 metro. Um centímetro tem a 100ª parte de 1 metro, é como se fosse 1 metro dividido em 100 partes, então 0,01. E 1 milímetro, cada metro tem 1000 milímetros, ou 1 milímetro é a 1000ª parte de 1 metro, é como se fosse 1 metro dividido em 1000 partes iguais, certinho? Então toda vez que eu vou trabalhar com unidades nesse sistema que eu fiz, que eu vou andar para a direita, cada casa eu multiplico por 10, certo? Ou, se eu estiver voltando para a esquerda, eu divido por 10. Por exemplo, eu tenho quilômetro. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então vamos lá, eu tenho aqui 2 quilômetros. Então eu vou voltando para metro, eu vou voltar 1, 2, 3. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então eu tenho que pegar 1 quilômetro, a unidade que eu tenho quilômetro, e dividir e multiplicar, no caso de, por exemplo, eu tenho aqui 1 quilômetro, eu quero transformar em metro. Então eu vou 3 casas, né, na frente. Então eu tenho que multiplicar por 1000, beleza? Eu tenho aqui, por exemplo, milímetro. Milímetro é a unidade menor que metro. Se a unidade é menor que metro, eu vou ter que dividir. Eu tenho, por exemplo, 300 milímetros. Então eu tenho 1, 2, 3 casas para chegar no metro. Eu vou dividir por 1000, certo? Então vamos lá. Se a unidade é menor que metro, eu divido para colocar em metro. Se a unidade for maior que metro, eu multiplico para colocar em metro, certinho? Por exemplo, aqui 5,2 km. Quilômetro é uma unidade maior ou menor que metro? Maior. Ou seja, cada quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Então eu vou pegar 1 quilômetro, vou multiplicar por 1000 e vou colocar isso em metro. 5.200 metros. Ou então, eu tenho outra forma de fazer também. Eu posso colocar isso em notação científica. Olha só. O número 1 é 10 na 0. Porque todo número elevado na 0 é 1. Certo? 10 é 10 na 1. 10 na 1 é 10. Como que eu represento hectômetro? Para colocar em metro, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, porque cada hectômetro tem 100 metros. Como que eu coloco quilômetro? Cada quilômetro tem 1000 metros. Como que eu coloco quilômetro em notação científica? 10 ao cubo. Porque 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Aqui, 0,1 em notação científica, 10 a menos 1. 0,01, 10 a menos 2. 0,001, 10 a menos 3. Então, eu posso colocar, representar dessa forma, 5,2 km, ou então eu posso simplesmente pegar o 5,2 vezes 10 elevado a 3 metros, porque cada quilômetro é 10 elevado ao cubo de metros, certo? Aqui, 340 milímetros. Bom, 340 milímetro é uma unidade menor que metro. 1000 vezes menor que metro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 1000. Isso vai me dar quanto? 0,34 metros. Ou então eu posso pegar isso aqui e fazer assim, 340 vezes 10 divide por 1000 é 10 a menos 3. 10 a menos 3. Aqui eu tenho que melhorar isso. Eu volto 2 casas. Voltando 2 casas, eu tenho que diminuir o número, aumentar o expoente de 2 casas.
Aumentar o expoente negativo é tornar ele menos negativo. Então vai ser 3,4 vezes 10 na menos 1 metro. Certinho? 5 centímetros. Centímetro, ele é menor que metro, ele é 100 vezes menor que metro. Então eu tenho que ser menor que o metro, eu quero transformar em metro, eu divido por 100. Isso dá 0,05 metro. Ou eu posso fazer como? Centímetro é 100 dividido por 100, é 10 na menos 2. E representar 5 vezes 10 na menos 2 metros. 12 decímetro. Decímetro é uma unidade menor que metro. É quantas vezes menor que metro? 10 vezes. Ou seja, 10 na menos 1. Então eu posso fazer assim: 12 dividido por 10, que dá 1,2 metros. Ou então, 12 vezes 10 na menos 1. Está vendo aqui decímetro? Volto na casa, diminui o número, aumenta o expoente, ou seja, 10 na 0. Ou 1,2 mesmo, certo? Metros. 8 milímetros. Conforme eu já falei, milímetro é a milésima parte de 1 metro, é 10 a menos 3. Eu posso representar 8 sobre 100, ou 8 sobre 1000, 8 dividido por 1000, vai dar 0,008, ou então 8 vezes 10 na menos 3 metros. 12 quilômetros. Cada quilômetro tem, quilômetro é uma unidade maior que metro, é 1000 vezes maior que metro, então eu multiplico. 12 vezes 1000, que dá 12.000 metros, ou então, se eu coloco a notação científica, 12 vezes 10 na 3, positivo. Volto uma casa, diminui o número, aumenta o expoente. Então, aumenta o expoente positivo, é mais positivo, né? 4 metros. Beleza? É isso aí. Então, essa tabelinha aqui, esse esqueminha vai te dar um passo a passo para você fazer essas transformações. É importante que a gente aprenda a fazer essas transformações, porque eu vou todo o tempo para calcular a velocidade média, aceleração, tipo de movimento, todas as áreas da física você trabalha com unidade de comprimento e é interessante você entender. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, então agora a segunda unidade que nós vamos trabalhar é a unidade de massa, né? A unidade de massa. Bom, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que no SI, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão para massa não é grama, é quilograma, beleza? Então a gente trabalha com a unidade padrão, que é o quilograma, certo? Bom, e aí nós temos unidades menores que quilograma. Tem várias unidades, é igual a história aí do comprimento. Teria decigrama, centigrama, tal, mas eu coloquei aqui apenas 4 unidades de massa. No caso, 2 submúltiplos, 2 menores que quilograma e uma maior, que é o que a gente mais trabalha dentro da mecânica, ok? Então vamos lá. Massa é uma unidade de medida relacionada à quantidade de matéria que tem no corpo, né? Dentro da física a gente fala que está associada à quantidade de matéria de um corpo ou está ligada à inércia do corpo. Isso aí a gente fala em outro momento, quando a gente discute a parte da dinâmica de mecânica. Mas aqui a gente tem que entender como que a gente transforma essas unidades, correto? Então vamos lá. Nós temos unidades de 1000 em 1000 aqui, no caso. Grama, ou seja, cada grama é a milésima parte de um quilograma. E cada miligrama é um quilograma tem 1 milhão de gramas, então é a milionésima parte de 1 quilograma, certo? Onde que a gente acha a unidade de miligrama? Nos remédios. Por exemplo, eu vou tomar um remédio lá para dor, diclofenaco, que tem 100 miligramas, ou seja, miligrama é uma quantidade de remédio muito pequena comparado com a unidade padrão de quilograma que tem no comprimido, certo? Então, vamos revisar. Grama, cada quilograma tem 1000 gramas, ou seja, 1 grama equivale a 1 quilo dividido em 1000 partes, e cada miligrama tem a milésima parte de 1 grama ou tem a milionésima parte de 1 quilograma. Ou seja, se eu pegar 1 quilograma e dividir em 1 milhão de partes, eu vou ter o que eu chamo de 1
miligrama. Beleza? Então é isso. Como que a gente representa? 10, se eu quero transformar, por exemplo, 1 grama em quilograma, eu divido por 1000. Se eu quero transformar 1 miligrama em quilograma, eu divido por 1 milhão. Observa que 1 grama é igual a 10 a menos 3 quilograma. 1 miligrama é 10 a menos 6 quilograma. E também nós temos uma unidade que não é uma unidade padrão, não é uma unidade do sistema, né? Mas que a gente utiliza a ideia de tonelada. Uma tonelada equivale a 1000 kg, que é 10 a 3 kg. Correto? Beleza. Feito isso, vamos então ver alguns exemplos. Eu tenho 2,5 toneladas. Tonelada é maior que quilograma, então eu vou ter que multiplicar por 1000. Por que eu multiplico por 1000? Porque cada tonelada tem 1000 gramas, 1000 quilogramas. Então isso vai dar 2.500 quilogramas. Ou seja, é a mesma coisa de 2,5 vezes 10 elevado a 3 quilogramas. Certo? 30 gramas. 30 gramas. Como é que a gente representa 30 gramas? Pega 30. Bom, vamos lá. 1 quilo tem 1000 gramas. Então, grama para transformar em quilograma, divide por 1000. Isso vai me dar 0,03 quilograma. Certo? Ou então, se eu colocar em notação científica, 30 vezes 10 na menos 3. 30 eu volto uma casa, fica 3, diminuir o número, aumenta o expoente. Aumentar o expoente negativo é tornar ele menos negativo. Então é 3 vezes 10 a menos 2 kg. 100 miligramas, um remédio de 100 miligramas, um comprimido de um determinado remédio de 100 miligramas. Então, como que eu coloco isso em quilograma? Divide por 1 milhão, né? Isso aqui vai me dar 1, 2, 3, 4, 0,0001 quilograma. Isso em notação científica vai ser 100 vezes 10 na menos 6. Volta 2 casas e diminui o número de 2 casas. 1 de 100 passa para 1. Em compensação, aumenta o expoente. Aumentar o expoente negativo é tornar ele menos negativo. Então vai ser 1 vezes 10 na menos 4 quilograma. Certo? 12 gramas. 12 dividido por 1000. Por quê, professor? Dividir por 1000? Porque cada grama, toda vez que eu transformo grama em quilograma, eu tenho que dividir por 1000, porque cada quilograma tem 1000 gramas. Isso vai me dar um valor de 0,012 quilogramas. Ou 12 vezes 10 a menos 3. Volto uma casa, fica 1,2 e aumenta o expoente. Aumentar o expoente negativo é tornar ele menos negativo. 1,2 vezes 10 a menos 2 kg. E por último, 0,2 toneladas. Cada tonelada tem 1000 quilos, então, como é a unidade maior que quilograma, eu multiplico por 1000. Isso vai me dar um valor de 200 kg, certo? Ou então eu posso pegar 0,2 vezes 10 na 3. Adianto uma casa, vou adiantar uma casa, aumentar o número de 0,2 para 2, em compensação tem que diminuir o expoente. Diminuir o expoente negativo, diminuir o número mesmo. Certinho? É isso aí, unidade de massa. Bom, e para encerrar, nós temos aqui a unidade de tempo. Unidade de tempo nós temos como padrão, de acordo com o Sistema Internacional de Unidade, o tempo em segundos. Beleza? Tempo em segundos. No Sistema Internacional a gente tem o tempo em segundos. Bom, nós temos unidades maiores. A ordem de grandeza de tempo é diferente da unidade de comprimento e de massa. Ali, comprimento é de ordem de 10 em 10, né? Ali é de ordem também de 10 em 10, no caso, multiplica, divide por 10, por 100, por 1000. Aqui a gente tem uma ordem de 60, beleza?
Nós temos então um segundo, nós temos uma unidade maior que é um minuto, outra unidade que é hora, dia e mês. Aí tem outro, ano, século, década e várias outras unidades, mas que a gente não utiliza tanto, beleza? Então, um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 3.600 segundos, porque uma hora tem 60 minutos, certo? E cada minuto tem 60 segundos. Então é 60 vezes 60, eu vou ter o valor de 3.600 segundos. Então eu posso colocar assim, ó, que uma hora tem 60 minutos, que equivale a 3.600 segundos. Beleza? Um dia tem 24 horas, cada hora tem 3.600 segundos. Então, se eu pegar 24 vezes 3.600, eu vou ter um valor em segundo de um dia de 86.400 segundos. E aí nós temos um mês. Fisicamente, toda vez que eu falo em um mês na física, a gente não trabalha com números 31 dias e nem 28 ou 29 dias. Um mês na física padrão é 30 dias sempre. Se eu falei em mês, dentro da física, da ciência, eu vou trabalhar com unidades de 30 dias. Cada mês tem 30 dias, correto? Então aqui é multiplicar por 60, por 3.600 e aí vai, beleza? Então transforma as unidades abaixo de segundo. Meia hora. Bom, meia hora, se uma hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos. Você divide isso por 60, você vai ter 1.800 segundos. Beleza? 20 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então 20 vezes 60. Isso vai me dar um valor de 1200, ou seja, 1.200 segundos. 2,4 minutos. Cuidado, tá? Aqui, tem gente que coloca 2 minutos, 2 vezes 60 dá 120, aí coloca o 4, 124 segundos. Tá errado, você tem que multiplicar. 2,4 vezes 60, certo? Isso vai me dar um valor, se eu multiplicar, de 144 segundos, certo? Que é diferente de 124. Então é só multiplicar por 60. Se eu multiplicar 60 vezes 2,4, vai dar isso mesmo, certo? 1,5 dia. Bom, um dia tem 24 horas. Um dia e meio-dia tem 12 horas. 24 mais 12 vai dar 36 horas. Aí é só você pegar e multiplicar isso aqui por quanto? Pode multiplicar direto, cada hora tem 3.600 segundos. E aí você vai ter o valor de um dia e meio em segundos, que eu não vou fazer aqui agora. Vocês aí pensem direitinho, quem quiser multiplicar, fica à vontade. E é isso, porque esse vídeo já está um pouquinho longo, mas essas são as 3 unidades que a gente vai trabalhar na área de mecânica. Isso aqui é um levantamento rápido, tá? A gente pode aprofundar isso em outro momento. Espero que vocês divulguem essa videoaula, se inscreva lá no canal do YouTube que a gente tem, e compartilha, dá um like aí, e vamos lá, e vamos melhorar o nosso canal para a gente divulgar mais trabalho na área de física. Muito obrigado, até a próxima.